Comentando a lição de sábado, 6 de janeiro de 2024. Aprendendo a orar. Verso áureo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pensamento. Orar da maneira correta é um dom raro, e quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias ao seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-lo a orar. Matthew Henry. Introdução. A oração ensinada. Qual o melhor tipo de oração a ser pronunciada diante do Senhor? Uma oração aprendida ou uma oração espontânea? Os discípulos de Jesus, certa ocasião, ao verem Jesus se retirar para estar em oração e vendo os milagres ocorridos, pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Esse foi um desejo santificado, pois, a partir daquele momento, o segredo do poder concedido ao ser humano por Deus estaria desvendado diante dos discípulos. Eles poderiam ter acesso direto ao Pai Celestial e ajudar Jesus em muitas tarefas espirituais. No tempo de Jesus, os judeus usavam muitos salmos para orar a Deus, e Jesus também se utilizava deles para louvar a Deus e orar. Tanto que, ao estar na cruz em agonia, Jesus mencionou um trecho do Salmo 22 ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, orando e cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes, ouviam os moradores de Nazaré sua voz erguer-se em súplica, louvor e ações de graças a Deus. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 73. Pense então em como seria sua oração se, ao estar feliz por alguma bênção recebida ou enfrentando algum problema, tivesse nos lábios um salmo para fazer sua súplica ou expressar sua gratidão através de um louvor. Talvez essa experiência seja útil na compreensão disto. Certa vez, o Dr. Alfred Greenfield contou uma das dramáticas experiências de sua vida, que demonstra como um salmo lhe encheu de ânimo quando se viu perdido num bloco de gelo indo para o meio do mar. Essa história acha-se no livro Boiando numa Geleira, que relata o episódio dessa forma. Atendendo a um chamado médico urgente numa distância de 90 quilômetros, ele saiu de trenó numa manhã de domingo de Páscoa. De repente, o lugar onde ele estava se partiu e ele e seus cães ficaram sobre um grande bloco de gelo que começou a ser levado pela correnteza para o Oceano Atlântico. Não havia ninguém num raio de 20 quilômetros e a morte rondava perto. A noite o alcançou e então veio-lhe à memória o Salmo 70 que aprendera na escola bíblica e que se inicia assim: Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Ele começou a repetir esse salmo e logo uma perfeita calma invadiu todo o seu ser. Estava nas mãos de Deus. Na manhã seguinte, foi salvo milagrosamente por pescadores. Greenfield estava fazendo o trabalho de Cristo e sentiu, portanto, que podia usar como sua oração de súplica o Salmo 70. E deu certo. O uso de salmos como oração tem ajudado muitos crentes a buscar a Deus em muitos momentos de necessidade ou de gratidão, e o resultado tem sido eloquentes testemunhos sobre a atuação divina como resposta a essas orações. Louvado seja Deus! Vamos então nos debruçar nesse estudo durante toda esta semana e continuarmos aprendendo sobre os salmos que nos darão uma boa base e uma boa estrutura para nossas preces diante do Senhor. Bom estudo a todos e que Deus nos abençoe.